que o Richarlison seria um jogador de interesse ao Flamengo, Fluminense e Palmeiras. E sinceramente, tá? É um jogador que eu acho até interessante. Aqui no futebol brasileiro eu acho interessante, embora ele viva um momento muito ruim no futebol internacional, né, na Europa, e também não foi aquelas coisas na seleção brasileira. Eu só estou falando que eu acho que isso daí é a velha jogada de empresário para tentar fazer um leilãozinho, para tentar elevar o nome do cara e aí dali a pouco aparecer um árabe ali ou um time da MLS com um bom contrato, um bom salário, num bom local. Agora, me parece que o Vasco, eles tentam ecoar um discurso para tentar justamente provocar essa situação. Só que se o jogo no São Januário for de torcida única pro Vasco, quando for no Maracanã vai ter que ser de torcida única pro Flamengo também. A verdade apareceu sobre Richarlison no Brasil e rival defendeu o Flamengo na briga contra o Vasco da Gama. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto revelou o real motivo do nome Richarlison ser colocado no futebol brasileiro. E na sequência, ele criticou o Vasco por querer mandar o jogo contra o Flamengo em São Januário. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente faz a nossa análise. Sem mais, vamos para o conteúdo agora. É o seguinte, vocês viram aí o papo de que o Vasco tá fazendo pressão para que o jogo contra o Flamengo seja no São Januário com uma única torcida. Esse assunto nos últimos dias tem repercutido bastante. Até perguntaram para mim na rede social vizinha o que eu achava a respeito disso. Olha, meus amigos, a questão é o seguinte: existe uma lei no Rio de Janeiro que proíbe torcida mista? Porque em São Paulo, essa lei ela existe. Então, quando você tem duas equipes ali da capital paulista que estão se enfrentando, é torcida única. E, lamentavelmente, acaba estragando um pouco o espetáculo, claro, óbvio. Agora, no estado do Rio de Janeiro, existe essa mesma norma, essa mesma regulamentação? Pelo que eu saiba, não. Então, se não existe nada oficial por parte da Justiça, da Secretaria de Segurança Pública, do governo do estado, é errado. Agora, me parece que o Vasco, eles tentam ecoar um discurso para tentar justamente provocar essa situação. Só que se o jogo no São Januário for de torcida única pro Vasco, quando for no Maracanã vai ter que ser de torcida única pro Flamengo também. É dessa forma que eu enxergo. Não faz o menor sentido você ter uma torcida única em um estado. Veja bem, tá? Veja bem. Se tem algum vascaíno assistindo aí, para você não falar que você tá puxando pro lado do Flamengo. Não, calma. Em um estado que não existe uma norma, nenhuma regulamentação, nada sobre isso. Não existe. Eles estão querendo forçar uma situação. Então, eu acho errado. Vamos lá. Outra notícia aqui. Bastante coisa, hein? Bastante coisa acontecendo aí pra gente repercutir. Eu tava vendo ali lá no Paparazzo Rubro Negro que surgiu também o Richarlison, lá do Tottenham. Que o Richarlison seria um jogador de interesse ao Flamengo, Fluminense e Palmeiras. E sinceramente, tá? É um jogador que eu acho até interessante. Aqui no futebol brasileiro eu acho interessante, embora ele viva um momento muito ruim no futebol internacional, né, na Europa, e também não foi aquelas coisas na seleção brasileira, deixou muito a desejar em vários e vários momentos, mas eu acho que no futebol brasileiro é um cara que vai sobrar. É um cara que tem uma boa perspectiva. Porém, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito que o Flamengo, que o Palmeiras e que o Fluminense estejam interessados no atleta. De verdade, eu não acredito. Eu acho que essa é a típica notícia
que sai ali dentro de um empresário, que é um amigo de um amigo de um amigo, que coloca esse ponto de observação na imprensa, e aí a imprensa vai lá e começa a repercutir isso. Não tô falando que a galera da imprensa tá mentindo, não é isso, pelo amor de Deus, gente. Eu só estou falando que eu acho que isso daí é a velha jogada de empresário para tentar fazer um leilãozinho, para tentar elevar o nome do cara, e aí dali a pouco aparecer um árabe ali, ou um time da MLS com um bom contrato, um bom salário, num bom local, e o cara ir pra lá. Acho que é basicamente isso. Né, o Palmeiras acabou de gastar com o Vitor Roque, que o pessoal aí tá chamando de Vitor Nhoque. Os caras é foda, mano. Os caras estão chamando o Vitor Roque de Vitor Nhoque. Então tá, o Palmeiras acabou de gastar com o Vitor Nhoque. O Flamengo tá numa contratação que vai exigir uma engenharia financeira dele, e o BAP ele tá fazendo uma redução de custos. O Fluminense tá passando ali por algumas modificações internas. Não vejo que é um clube agora que vai ficar apostando fichas em jogador. Então, o atual momento dessas três equipes não me permite afirmar que eles estão interessados nesse jogador. Flamengo já contratou atacante. Tem o Pedro, que vai voltar. E tem um elenco repleto de atletas. Palmeiras gastou quase $500 milhão e até agora a equipe nem consegue se organizar o mínimo possível. Pra mim não faz sentido. Essa é a minha opinião. Não que seja um atleta ruim, mas eu acho que isso daí é coisa de empresário que tá tentando plantar alguma coisa para elevar um pouco ali os valores ali do atleta, tá bom? Um assunto aqui que ele acaba sendo um pouco comum a todo mundo aí é sobre essa unificação da Libra com a Liga Forte. Com a Liga Forte União. Então vocês sabem que estão cogitando aí uma unificação das duas ligas. Na verdade, isso daí já virou uma grande palhaçada, porque lá atrás falou em unificação, daí a pouco separaram, depois falou em unificação de novo, depois separaram de novo, e aí cada um celebrou seu contrato sozinho. Cada um celebrou seu contrato com seus valores, um clube saiu de uma, passou para outra, e enfim, ficou esse bolo todo. O presidente do Flamengo, ele deu algumas declarações aqui para falar a respeito dessa unificação e de como que mesmo com essa unificação pode haver desconfortos e desentendimentos nesse processo. Isso porque ele sente que a equipe do Flamengo principalmente saiu lesada dessa negociação. Olha só, eu entendo que são dois contratos diferentes. Não tenho dúvida nenhuma de que o contrato estabelecido pela LFU é melhor que o da Libra. Na hora que você for pensar em uma fusão das duas ligas, tem cláusulas e regras de contrato com a Globo que não são iguais. A gente já sabe que elas são diferentes. Então como que você unifica isso? Vai haver desafios importantes nessas conversas. Eu entendo que a entrada do Flamengo na Libra foi muito prejudicial ao Flamengo. Eu estimo que o clube perdeu algo em torno de 450 a 500 milhões de reais em 5 anos. Isso é um desafio que já temos. E como dirigente do Flamengo, eu não aceito uma situação dessas. Eu não acredito que a gente deve conviver com isso de maneira pacífica. E por isso vamos buscar ressarcimento desse dinheiro. O que deve gerar desentendimentos e desconfortos. Então assim, o BAP aqui, né, colocou na mesa e falou que vai gerar desentendimento e desconforto, provavelmente em relação às outras equipes e essa questão da unificação das duas ligas. Neto, você é a favor dessa unificação? Cara, eu sempre fui a favor da unificação das duas ligas. Embora eu acho que a Libra ela é mais interessante do que a Liga Forte, pelos clubes que ela compõe. Eu acho que a Libra é mais interessante. Até por isso que eu concordo com o Palmeiras estar dentro da Libra hoje. Mas a unificação ela é benéfica, principalmente se isso for melhorar o produto futebol, em questão estrutural, em questão de arrecadação de dinheiro, em questão de negociações de transmissão, internacionalização das marcas, etc e etc. Agora, a gente precisa ver, vai unificar mesmo? Vai todo mundo chegar num consenso? Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Pedimos a vocês que se é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e é claro, curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal Opina Porco ficará na descrição como forma de créditos.
E o assunto do momento é Richarlison no futebol brasileiro. O atacante que hoje defende as cores do Tottenham da Inglaterra, com certeza seria um nome bem visto aí por todos os clubes do futebol brasileiro. Dentre eles, o Palmeiras, Botafogo, Flamengo monitoram a situação do jogador. Lesionado e perto de sua recuperação, o jogador vê com bons olhos a sua vinda ao futebol brasileiro. E é claro, se por acaso tiver proposta do futebol brasileiro, ele irá analisar de acordo com informações trazidas pelo paparazzo rubro-negro. Mas Neto levantou uma questão que a gente precisa analisar. Todos nós sabemos que muitas das vezes que um jogador não vive um bom momento, não está vivendo a sua melhor fase no futebol, sempre tem aquelas especulações que colocam novamente o jogador à tona, o jogador lá em cima. Então, para Neto, isso não passa mais do que estão tentando fazer com que Richarlison volte ao cenário do futebol novamente. E associar Richarlison nesse momento ao futebol brasileiro, principalmente a equipes que nem Flamengo, Palmeiras e também Botafogo, com certeza o seu passe vai lá para cima. O jogador que está lesionado e tudo indica que não deve permanecer no Tottenham da Inglaterra, essas informações de que ele poderia sim estar vindo para o futebol brasileiro não passa mais do que uma jogada de marketing, uma jogada dos seus empresários, para que o passe do jogador seja assim mais valorizado e com certeza surjam aí propostas vantajosas para o jogador. Eu não duvido nada. E sobre a questão Vasco e Flamengo, em que Pedrinho já bateu o pé e quer colocar o clássico do Campeonato Brasileiro entre essas duas equipes em São Januário. Quem não se lembra que o último confronto entre essas duas equipes em São Januário, à época ainda Vinícius Júnior jogava pelo Flamengo, pancadaria generalizada, né? Quase termina em morte. Então vamos ter bom senso, Vasco da Gama. Vocês sabem o que aconteceu da última vez. Por que colocar novamente um clássico desse em risco? Os torcedores em risco, não faz sentido algum. Eu também não concordo. E se por acaso tiver torcida única, quando for o jogo de volta no Maracanã, também é só torcida única do Flamengo. Vocês concordam? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários.